Olá, boa tarde a todos. É uma imensa alegria retornar aqui para deixar ao seu coração mais uma breve meditação à luz da Palavra de Deus. Na semana passada, nós começamos a trabalhar alguns pontos importantes baseados na narrativa do autor do livro de Números, no capítulo 13, onde ele narra ali a missão de reconhecimento da terra de Canaã. Missão que foi ordenada por Deus àqueles 12 espias. Hoje, ainda nessa linha de pensamento e guiados pela narrativa do livro de Números, no capítulo 13 e 14, eu quero deixar para você uma perspectiva importante que nós encontramos nesse episódio. E diz respeito à postura dos israelitas logo após ouvirem o relatório passado pelos espias. Essa postura nós podemos relacioná-la com a experiência da conversão em Cristo e os cuidados que devemos tomar diante dessa realidade. A primeira observação importante que precisamos destacar na experiência do povo hebreu é que Deus não os estava convocando para uma mudança geográfica, e sim para uma mudança de mentalidade. Nós sabemos que o povo hebreu ficou cativo no Egito durante muitos anos, 430 anos. E nesse tempo, além da escravidão, eles estavam mergulhados numa cultura pagã e idólatra. E é exatamente isso que Deus estava trabalhando para mudar na realidade daquele povo. E é exatamente isso que a experiência da conversão genuína provoca em nós. Provoca uma mudança radical de mentalidade. Quem nos lembra dessa verdade é o apóstolo Paulo, escrevendo aos cristãos que estavam em Roma, no capítulo 12, verso 1 e 2. Eu gostaria de fazer essa leitura para vocês. Está escrito assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nesse texto de Romanos, a súplica do apóstolo Paulo para os cristãos em Roma tem pelo menos 3 ênfases muito significativas. A primeira, nos oferecer como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A segunda, não adquirir a forma ou não nos adaptar ao modelo, ao esquema desse mundo. É interessante perceber que aqui nesse texto o verbo amoldar está no imperativo afirmativo. E nesse caso indica uma proibição clara: não ganhar a forma ou não se adaptar ao esquema desse mundo. Terceira ênfase está em sermos transformados pela renovação da nossa mente. Importante destacar também aqui que o verbo transformar está no imperativo, e nesse caso específico indica uma ordem do apóstolo para os cristãos e para todos nós em todos os tempos. A conversão, nós precisamos destacar, é um processo de reeducação da alma, que se dá principalmente pela aplicação e vivência da palavra de Deus. Enquanto essa transformação não ocorrer de forma gradual, porém concreta em cada um de nós, nós continuaremos com a mente escravizada e com o coração escravizado nesse mundo. Os israelitas, nesse texto de Números, nós vemos claro, eles saíram do Egito. Eles se deslocaram geograficamente, mas a mentalidade deles ainda não havia sido transformada. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Essa realidade nós encontramos no capítulo 14, dos versos 1 até o verso 4. Eu gostaria de fazer essa leitura para vocês. Números, capítulo 14, versos 1 ao 4. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou nesse deserto,
Por que o Senhor nos trouxe? Por que o Senhor está nos trazendo para esta terra? Só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Infelizmente, trabalhando a partir desse texto a perspectiva da conversão genuína em Cristo. Essa é a realidade de muitos que se intitulam cristãos e seguidores de Jesus. Deus nos resgata do império das trevas, nos liberta da escravidão do pecado para nos proporcionar uma nova vida, nos proporcionar uma nova mentalidade, uma nova realidade, um novo propósito. Porém, muitos ainda desejam o que o mundo pode oferecer. Prazeres e anseios que satisfazem apenas a natureza carnal. Porque a natureza espiritual do homem morta, por causa do pecado, só Deus pode vivificar e restaurar. E enquanto não vivenciarmos a verdadeira conversão, que muda radicalmente a nossa mentalidade, nós não seremos capazes de provar, de comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Assim como Canaã não era um lugar ideal, porém real para os israelitas, uma terra muito produtiva, mas cheia de dificuldades e de desafios, e que para conquistá-la os israelitas então deveriam encarar os desafios e lutar com a perspectiva correta, ou seja, com a perspectiva centralizada no Senhor. Nós também nesse mundo precisamos encarar os desafios e dificuldades com visão e com coração centralizados no Senhor e na sua promessa. Nós então precisamos ser transformados dia a dia para que sejamos capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E eu encerro essa breve meditação dizendo que quando a nossa perspectiva, quando a nossa confiança estão centralizadas em Deus, quando a nossa postura de obediência integral a Deus e a sua palavra permeiam a nossa vida, mesmo que estejamos cercados por inimigos, mesmo que estejamos inseridos nesse mundo pecaminoso e corrompido pelo pecado, ainda que nós estejamos ouvindo relatórios negativos e que nos desencorajam, ainda assim é possível desfrutar do melhor de Deus. Afinal, nós não somos guiados pelo que vemos, mas pela promessa de Deus. É o apóstolo Paulo, novamente, que nos lembra dessa grande e sublime realidade. Na sua segunda carta à igreja de Corinto, ao fazer uma abordagem muito expressiva ali e muito significativa sobre a cegueira espiritual dos judeus, que até hoje estão com a mente fechada e aprisionada, pois até hoje o véu da antiga aliança continua cobrindo seus corações. Paulo enfatiza que é somente em Cristo que esse véu pode ser removido. 2 Coríntios capítulo 3, versos 7 até o 18. E então ele fecha o capítulo 4 com um encorajamento sem igual, nos instruindo a focar no que realmente tem peso eterno. Ao relatar ali a fragilidade humana, todas as dificuldades e sofrimentos que todos nós estamos sujeitos a passar na peregrinação nesse mundo. Essas dificuldades e circunstâncias difíceis que nos desgastam exteriormente. Paulo nos encoraja a não desanimarmos, pois interiormente estamos sendo renovados dia após dia. E ele conclui dizendo que os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Por isso, devemos fixar os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, e o que não se vê, mas o que não se vê é eterno. Que o Senhor te fortaleça, que você se submeta inteiramente à palavra de Deus e vivencie essa conversão genuína, que será capaz de garantir a você não somente a salvação, a vida eterna,
mas desfrutar do melhor de Deus e, inclusive, desfrutar da sua companhia e da sua comunhão dia após dia. Seja fortalecido e encorajado através dessa palavra. Que Deus te abençoe.